Bem, pessoal, esse é então o vídeo exemplo referente ao calor latente. Vou partir então com essa questão. Ela diz para nós, calcule a quantidade de energia, calorias, necessária para converter totalmente 80 gramas de água que se encontra a 40 graus Celsius em vapor da água. Dados: calor específico da água, temperatura de ebulição da água, calor latente de vaporização da água. Esses dados aqui são dados legítimos da água, então agora a gente vai por etapas. Essa questão ela tem um texto pequeno e uma resolução grande. Primeiro vamos ver. Olha só, a água ela está a 40 graus Celsius e ela tem que ser aquecida até os 100 graus Celsius, para depois começar então a mudança de estado físico. Então, a partir dos 100 graus Celsius, o que vai acontecer é que vai começar uma mudança de estado. Não gostei. Vou apagar aqui e vou fazer uma linha. Fica melhor. Então, a partir de 100 graus Celsius, o que vai acontecer é uma mudança de estado físico. Então, a partir de 100 graus Celsius, aqui a gente tem água no estado líquido. E a gente quer transformar as 80 gramas todas em vapor. Então, reparem que tem dois processos. Eu vou utilizar aqui a caneta laranja. Primeiro, a gente vai ter que esquentar a água dos 40 graus Celsius até os 100 graus Celsius. E esse caminho aqui, laranja, ele é um caminho do calor sensível. Por que sensível? Porque a temperatura vai variar. A temperatura vai sair dos 40 graus Celsius e vai até os 100. Agora, esse caminho aqui de passar a água do estado líquido para o vapor, esse caminho aqui, eu vou puxar um pouco mais aqui para baixo. Aqui acontece o calor latente. Por quê? Porque aqui a gente vai estar trocando de estado físico do líquido para o vapor. Aqui a temperatura subiu, nós temos um calor sensível. Nessa primeira etapa da questão. E na segunda etapa, nós teremos um calor latente. O que a gente vai fazer? A questão nos pede para determinar a quantidade de energia necessária, quantidade de calorias necessária. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai descobrir quantas calorias, eu não sei quantas calorias vão ser utilizadas no calor sensível. Depois, nós vamos descobrir deixa eu apagar aqui. Quantas calorias vão ser utilizadas no calor latente. E depois que nós descobrirmos as duas, o que a gente vai fazer é somar uma com a outra. Somando uma com a outra, no final a gente vai ter então a resposta da questão. Vamos por partes. Eu vou chamar essa parte aqui de parte A parte do calor sensível, e a parte do calor latente eu vou chamar de parte B, só para a gente estar dividindo as partes. É a mesma questão, só vou nomear ela de A e de B para cada uma das partes. Eu vou dividir aqui então a nossa tela e vou puxar então para cá para resolver a primeira parte, que é a parte então em que a água sai dos 40 graus Celsius e vai até os 100. A questão ela fala para nós, se a gente for ver aqui, ela nos dá o calor específico da água líquida. Calor específico, eu já sei qual é a equação que eu vou ter que usar na parte A.
na primeira parte da questão, nessa parte aqui, nesse caminho, eu vou ter que utilizar a equação do calor específico. Essa equação, se eu não me recordo bem, ela diz para nós que o calor específico é igual à variação de energia dividido pela massa vezes a variação de temperatura. O que a questão nos dá de dados? Ela nos diz que o calor específico da água é de 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius. A quantidade de energia nós queremos descobrir, então eu vou deixar um ponto de interrogação. O que eu estou fazendo agora é olhar para a questão e tirar os dados dela. Vamos ver a massa. A questão nos diz que são 80 gramas. E a variação de temperatura a gente pode calcular. Eu vou até apagar e puxar mais aqui para cima. Variação de temperatura, para calcular a gente tem que pegar a temperatura final, que é onde a gente quer chegar, menos a temperatura inicial. No caso aqui, a gente quer levar a água até 100 graus Celsius, então a temperatura final é 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é de 40 graus Celsius. Assim, então, a variação de temperatura vai ser de 60 graus Celsius. Então, agora a gente já tem tudo o que precisa para colocar os dados dentro da equação do calor específico. Eu tenho aqui a variação de temperatura, a massa eu tenho e o calor específico eu também tenho aqui. Vou escrever a equação aqui embaixo, agora substituindo os dados que nós temos. Então, vou fazer aqui um pontilhado e escrever a equação aqui embaixo. O calor o calor específico, nós sabemos, né? A questão nos informa aqui que ele é de 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius igual a variação de energia, que a gente não sabe, quer descobrir, dividido pela massa, 80 gramas, vezes a variação de temperatura, que é de 60 graus Celsius. Tudo certo para a gente começar a questão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, nessa questão, vai ser, então, multiplicar 60 por 80, ou 80 por 60. Resolver primeiro, então, essa parte aqui. Na linha de baixo a gente vai ter, né, 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius igual a variação de energia dividido, e agora a gente vai lá na calculadora e multiplica 80 por 60. Vai dar 4.800. Eu mantenho o G do gramas, mantenho o grau Celsius. Para continuar, eu vou pegar então esse valor que está aqui embaixo, todo ele, tudo isso que está dividindo a variação de energia, e tudo isso vai passar para lá multiplicando. Como é que isso aqui vai ficar? Eu vou ter então aqui, eu vou apagar aqui e vou continuar na outra página. Fica melhor aqui, a gente tem mais espaço. Nós temos então 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius vezes os 4.800 grama vezes grau Celsius igual a variação de energia. O que eu fiz? O que a gente fez aqui? A gente pegou, tirou esse valor aqui embaixo que estava dividindo, passou para lá multiplicando. Passou multiplicando, a gente terminou com isso daqui. O que a gente faz agora? Eu tenho gramas embaixo, tenho gramas em cima, toy, corto. Tenho graus Celsius embaixo, graus Celsius em cima, corto. Multiplico 1 vezes 4.800. Não vou usar a calculadora, né? Simples. 1 multiplicado por 4.800 vai dar
4.800. Né? Todo o valor multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então aqui, como só o que sobrou foi calorias, a gente mantém calorias. Isso aqui vai ser igual à variação de energia. Tudo certo, a gente terminou a parte que nós chamamos de parte A. O que quer dizer esses 4.800 calorias? Quer dizer que para a água sair dos 40, para essas 80 gramas de água sair dos 40 graus Celsius e ir para os 100 graus Celsius, a gente precisa de 4.800 calorias. A gente precisa dessa quantidade de energia. Agora essa água, né, ela recebeu 4.800 calorias, ela chegou nos 100 graus Celsius. O que a gente tem que fazer agora? Descobrir quantas calorias nós vamos precisar para que a água saia do estado líquido e passe para o estado de vapor. E isso a gente vai calcular com o calor latente. Vou puxar aqui para o lado, vou fazer uma divisória com caneta preta. E a gente vai começar aqui no canto, então, a parte B da nossa conta. A gente vai precisar calcular com a equação do calor latente. Então, a gente tem L igual a ΔQ dividido por M. Calor latente igual a variação da energia dividido pela massa. Vamos voltar lá e pegar os dados que a questão nos dá. A gente tem que descobrir qual que é o valor do calor latente da água, o calor latente para passar do estado líquido para o estado gasoso, a massa de água que nós estamos trabalhando e a variação de energia que a gente quer descobrir. A gente vai deixar um ponto de interrogação. Vamos voltar lá. O calor latente de vaporização da água, vou marcar aqui em azul, de vaporização da água é de 540 calorias dividido por grama. Esse valor que eu vou levar para lá, aqui, 540 calorias dividido por grama. A massa a gente calculou na questão anterior utilizando 80 gramas. A gente quer levar toda essa massa de água, então, do estado líquido para o gasoso. E a variação de energia a gente não sabe, quer descobrir. O que a gente faz agora é pegar os dados que nós temos, pegar, então, o calor latente e a massa de água e colocar os dois na equação. Vou escrever aqui do lado, então. Em vez de escrever o L do calor latente, eu vou colocar 540 calorias dividido por grama. Isso aqui vai ser igual à variação de energia, que a gente não sabe, quer descobrir, dividido pela massa, que são os 80 gramas. O que a gente faz, então, agora para estar resolvendo? Esses 80 gramas que estão dividindo passam lá para cima multiplicando. Passou multiplicando, o que a gente tem aqui? Nós temos 540 calorias dividido por grama vezes 80 gramas igual a variação de energia. Multiplicando agora 540 por 80, a gente vai cortar grama com grama, porque tem em cima e embaixo. Vai na calculadora e multiplica 540 vezes 80. Isso vai dar 43.200. Opa, deixa eu fazer aqui de preto. 43.200 calorias, que foi o que sobrou. Isso vai ser igual à variação de energia. E essas 43.200 calorias representam a energia necessária para passar a água do estado líquido
para o estado de vapor e representa então a energia da etapa B da nossa conta. O que a gente faz agora? A gente volta lá para outra aba e coloca esses 43.200 no lugar. Então aqui, de calor latente, né, nós precisaremos utilizar 43.200 calorias. Falta agora então, como a gente falou lá no início, né, juntar esses dois valores para descobrir a energia total que vai ser necessária. Então aqui para finalizar a gente soma os 4.800 calorias com os 43.200 calorias. Isso aqui vai ser igual a, vou na calculadora, 43.200 mais 4.800, 48.000 calorias. 48.000 calorias. O que a gente fez aqui então? A gente finalizou a questão. A gente conseguiu descobrir quantas calorias vão ser necessárias para que a água saia da temperatura, né, de 40 graus, para que 80 gramas de água saiam da temperatura de 40 graus, cheguem até a temperatura de 100 graus Celsius e depois disso passem do estado líquido para o estado de vapor. Para tudo isso, para 80 gramas de água, nós precisamos de 48.000 calorias. Se fosse uma quantidade de água maior, por exemplo, 100 gramas, esse valor de energia já mudaria no calor sensível e já mudaria no calor latente. Seriam valores maiores. Se fosse uma quantidade de água menor, por exemplo, em vez de 100, fosse 30 gramas, a quantidade de energia seria menor, porque daí a gente tem menos massa. Pessoal, espero ter sido bem claro com esse vídeo. Acredito que ele tenha ficado bem longo. Peço que vocês olhem até mais de uma vez e qualquer dúvida não deixem de perguntar.